Olá, amigos e amigas. Hoje eu queria falar com vocês sobre inflação. Vocês estão indo ao mercado, estão vendo como as coisas estão subindo. E ontem e hoje eu me deparei com vários jornais de circulação nacional, como o Estadão, a Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Jornal à Tarde na Bahia, Tribuna da Bahia, vários jornais no país, falando Banco Central, para combater a inflação, vai utilizar a política monetária contracionista. Para o povo, isso soa até como um xingamento. Política contracionista. Mas essa é a tônica desse desgoverno que nós vivemos hoje. Mas vamos lá. Antes de adentrarmos sobre como combater a inflação com a política monetária contracionista, eu digo monetária por quê? Porque é o Banco Central que cuida da política monetária do país. Então, se é uma política contracionista, não é uma política fiscal, porque política fiscal diz respeito aos gastos dos ministérios. E a política monetária diz respeito ao Banco Central. E foi o Banco Central que falou isso. Vamos utilizar uma política contracionista para combater a inflação. Vamos lá. Mas antes de prosseguirmos, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e vamos ao grande tema. Como combater a inflação com a política monetária contracionista. Vejam bem, o mercado onde se negociam produtos e serviços de natureza pública e produtos e serviços de natureza privada. Esses produtos, eles são colocados no mercado. De um lado do mercado estão os demandantes. Quem são os demandantes desses produtos e serviços? As pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Do outro lado está a oferta, que são os grandes produtores dos bens públicos e privados. Então, o mercado é um encontro de demandantes e ofertantes. Esses ofertantes se encontram nesse lugar chamado mercado, que os liberais, desde Adam Smith, colocavam com a mão invisível do mercado, eu controlo tudo. Mas o mercado não é capaz de controlar tudo e nós já sabemos disso. Vamos lá. Então eu encontro no mercado os demandantes e os ofertantes, pessoas físicas e jurídicas nos demandantes e pessoas físicas e jurídicas nos ofertantes. Oferta de trabalho, oferta de mão de obra, né? Oferta de bens e serviços. Essa equação tem que ter equilíbrio, porque se não tem equilíbrio, gera aumento de preço ou queda de preço. Vejam bem, se eu tenho excesso de demanda, o produtor, o ofertante, vai querer aumentar o preço, porque está se procurando muito aquele produto. A recíproca também do mercado dos demandantes, se eu tenho pouca demanda, consequentemente irá ter redução de preço, porque eu não tenho oferta, eu não tenho demanda. Se eu não tenho demanda, esse preço tem que cair. Essa é a lógica. E daí pode ter inflação, que é o aumento de preço, ou pode ter deflação, que é a queda dos preços.
Mas antes de prosseguirmos, vamos fazer um conceito básico aqui para que vocês entendam. O que é inflação? Inflação é o aumento generalizado dos preços. Ok? Inflação não é o aumento de um produto A ou de um produto B. Porque você pode estar na entre safra ou pode estar na safra daquele produto. Isso é sazonal. Inflação é o aumento generalizado. E será que nós não estamos vivendo isso agora? Com a inflação, com o combustível a R$ 7,00? Esse combustível a R$ 7,00 provoca o aumento em cadeia de todos os produtos que precisam do transporte rodoviário, ferroviário ou marítimo. Tá vendo? Então, o que é inflação? É o aumento generalizado dos preços. Generalizado. O limão pode ficar caro um período na feira porque está sem produção. O tomate, a laranja. Mas quando eu aumento o combustível, que sensibiliza a composição de preços de todos os produtos, isso é perigoso. O combustível está aí. E o combustível tão alto que a economia está dolarizada, mas o nosso dólar está valendo um real, está valendo quase $1 está valendo quase R$6. Sabe o que significa isso? Além de dolarização do combustível e que aumenta o combustível assustadoramente, gera inflação, que a gente chama inflação de custo. Tá vendo? Gera inflação de custo. E essa inflação de custo, ela entra na composição do preço final da mercadoria. Por isto, esse câmbio desvalorizado que nós estamos trabalhando hoje é excelente para a exportação, para o agronegócio, mas é péssimo para as famílias, para as pessoas físicas. É péssimo porque aumenta o custo de produção, consequentemente aumenta o preço, consequentemente o preço fica mais caro, isso chama-se inflação. O que é o câmbio? Só para esclarecer a vocês, o que é o câmbio? Câmbio é o preço da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Quanto vale $1 em relação ao cruzeiro, ao real? Quanto vale €1 em relação ao real? Isso que é o câmbio. Câmbio é o preço da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Pronto. O mercado é o encontro de demandantes e ofertantes. O mercado é o encontro de compradores e produtores. Pronto. Entendeu que essa lógica que o economês fala com tanta pompa, o mercado é o encontro de compradores e vendedores. É isso que é o mercado. Quanto mais oferta eu tenho, mais o preço cai. Quanto mais demanda eu tenho, mais o preço aumenta. Entendido, meus amigos? E o Banco Central é quem controla a política monetária do país. É o Banco Central que utiliza seus instrumentos de política monetária para conter a inflação. O Banco Central é o guardião da moeda nacional. É o Banco Central que faz o leilão de câmbio, o leilão de dólar, de euro. Quando o Brasil precisa de dólar, o Banco Central faz os leilões. Quando o Brasil não precisa, ele também faz os leilões. Ele é o guardião da moeda nacional. E quais são os instrumentos de política monetária que o Banco Central utiliza para conter a inflação? Vamos lá. O primeiro instrumento de política monetária que o Banco Central utiliza é a redução ou aumento de juros. Como a inflação está aumentando,
o Banco Central, certamente, nas próximas reuniões, ele vai aumentar a taxa de juros chamada de Selic. Se eu aumento a taxa de juros Selic, que é a taxa de juros no mercado primário, certamente o mercado secundário ele vai aumentar a taxa de juros de empréstimo do dinheiro para as pessoas físicas e jurídicas que desejam tomar empréstimo. Está vendo como é a lógica? O que é o mercado primário? O mercado primário é a relação entre o Banco Central e os bancos. Então, quando ele determina a taxa Selic, é a taxa que os bancos devem aplicar para comprar e vender títulos públicos, títulos do governo federal. Entendido? Vamos lá. Quanto maior a taxa de juros, menor a oferta de dinheiro. Por quê? Porque quanto maior a taxa de juros, mais arriscado é as pessoas físicas e jurídicas não pagarem os seus empréstimos. Você está vendo? Consequentemente, com essa medida, o governo tira dinheiro do mercado. Se não tem dinheiro no mercado, na mão das pessoas físicas e jurídicas, consequentemente ele não compra. Se ele não compra, o que é que acontece com os preços? Caem. Os preços caem. Olha o mercado, demandantes e ofertantes. Se o demandante não tem dinheiro, o ofertante tem que baixar preço, assim ele quebra. Está vendo como é a política monetária para conter a inflação? Contracionista. Por que contracionista? Porque eu tiro dinheiro do mercado, eu contraio o mercado, eu diminuo a oferta de dinheiro, porque no capitalismo eu compro tudo com dinheiro e sem dinheiro eu não compro nada. Pronto. Primeiro instrumento de política monetária, aumento da taxa de juros. Se eu aumento a taxa de juros, o governo, para tirar dinheiro do mercado e tornar a compra e venda de títulos mais atraente, o governo começa a vender títulos aos bancos. Ele vende títulos aos bancos, os bancos entregam o que ao governo? Dinheiro. Esse dinheiro que os bancos entregam ao governo poderia estar sendo aplicado para fazer empréstimo às pessoas físicas e jurídicas. Mas ele prefere, o banqueiro prefere emprestar ao governo, porque é mais seguro e a taxa de juros é atraente. E a pessoa física e jurídica fica sem recursos. Se não tem recursos para pessoas físicas e jurídicas em empréstimo, o que é que cai? Preços. E aí você controla a inflação e a população vai morrendo de fome. E esse dinheiro que está na mão do banqueiro, ele pertence às pessoas físicas e jurídicas. E as pessoas físicas e jurídicas que deveriam desfrutar desse dinheiro, os banqueiros pegam, se apropriam da poupança privada e entregam ao governo. Você está vendo como é que acontece? Compra e venda de títulos. Primeiro instrumento de política monetária, aumento de juros. Segundo, venda de títulos públicos. Política monetária contracionista. Terceiro instrumento de política monetária, eu aumento o depósito compulsório. Quando eu aumento o depósito compulsório, os bancos, de tudo aquilo que ele arrecada das pessoas físicas e jurídicas, ele não pode emprestar um determinado percentual que é determinado pelo Banco Central. Esse percentual que ele não pode emprestar é menos recursos na mão da população. Se tem menos recursos na mão da população, é menos consumo. Se tem menos consumo, não tem compra. Se não tem compra, o preço cai. E a população começa de novo a morrer de fome. Não tem empréstimo. Assim como os juros diminuem o empréstimo, porque os bancos vão preferir emprestar ao governo, o depósito compulsório
ele começa também a tirar dinheiro do mercado. Por quê? Porque o governo, por exemplo, um depósito compulsório de 40%. O banco só pode emprestar 60%. De cada R$1 que o banco capta, se o depósito compulsório for de 40%, ele só pode emprestar 60%. Isso diminui a oferta de moeda, a oferta de crédito. E aí eu controlo a inflação e a população morre de fome. Tá vendo, meus amigos? Os preços caem, a inflação cede e a população continua morrendo de fome e os ricos ganhando dinheiro do governo através do endividamento público do governo federal, os governos estaduais não, que não se endividam mais. Os governos estaduais hoje só podem emitir títulos sob a forma de precatórios. Os governos estaduais não podem mais se endividar quando tinha bancos estaduais. Tá vendo? E quando eu diminuo, aumento o depósito compulsório, eu diminuo o efeito multiplicador da moeda. O que é o efeito multiplicador da moeda? R$1 eu posso emprestar a 20 pessoas e com depósito compulsório isso cai. Bom, os bancos são obrigados praticamente a comprar títulos do governo. Por que eles são obrigados? Porque quando você vai num banco e faz uma aplicação de CDB, de RDB, você na realidade está comprando títulos do governo federal. Tá vendo? Você está comprando títulos do governo federal e o que é que o banco faz? O banco vende, compra do governo o título a 12% ao ano, vamos imaginar uma taxa dessa, e ele toma seu dinheiro no CDB, no RDB, na poupança, e simplesmente diz que vai lhe pagar apenas 80% desses 12%, desses 8%. Tá vendo, meus amigos? Os bancos lucram muito com as crises governamentais. Aumenta a miséria, aumenta a estagnação, aumenta o desemprego, aumenta a incerteza do mercado. Ainda mais num Brasil totalmente desgovernado. São 1000 dias de absurdos, são 1000 dias de desgoverno, são 1000 dias que nada acontece no país a não ser bravatas e loucuras do ministro da Economia, que teima em dizer, em falar todo momento que tem que privatizar tudo. Não tem política econômica. Não tem política monetária, não tem política fiscal, não tem política, economia política, tem nada. O Brasil está parado, o Brasil está em ladeira abaixo. O Brasil precisa se reencontrar, o Brasil precisa sair do adormecimento. E eu chamo todos vocês que venham, vamos acordar o gigante adormecido, como diz os jovens quando queriam fazer protesto. Vamos acordar o gigante. Vamos fazer uma economia pungente. No nosso próximo assunto, nós vamos falar sobre política fiscal. Aí vocês vão entender, ó. Política fiscal, política macroeconômica, política monetária que nós falamos aqui hoje. Mas antes de finalizar, não esqueçam, inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para receber os nossos vídeos, dê um clique aí no joinha, né, que gostou ou não gostou do vídeo, e vamos torcer para que o Brasil faça um governo melhor, tenha um governo melhor. 2022 é ano eleitoral. E eu vou fazer um vídeo específico só sobre essa tal Auxílio Brasil. Claro que nós temos que tirar a população da miséria, mas a gente tem que saber como, tá certo?
E essa miséria, quem colocou a população? Não fomos nós. Foi um governo completamente descredenciado, completamente impopular, completamente distante das camadas populares e só com os banqueiros, com os latifundiários, com os usineiros, com os grandes produtores de commodities desse país, enquanto que a população que come o que o pequeno produtor compra, planta, não está tendo nenhum financiamento. Venha com a gente, venha com a Gestão Modelo construir um Brasil diferente. Um grande abraço e fique com Deus.